você pode usar a Panchapakshi, a sua vantagem, mas a desvantagem de outro. Tá? Então, tem que ter cuidado. तेरो निर्मल बहता धारा, तेरो निर्मल बहता धारा, जय गंगा महारानी, भवानी मैया जय हो गंगा महारानी, भवानी मैया जय हो गंगा महारानी. Bom dia. Vou falar hoje sobre o assunto que é conhecido como Panchapakshi. Panchapakshi, 5 pássaros, é conhecido também como biorritmo da lua natal, astrologia elemental da região que fala Tamil, do sul da Índia, também é conhecido como astrologia folclórica do sul da Índia. Panchapakshi e poderes ocultos. Todos nós sabemos sobre poderes ocultos. Nós sabemos que nossos antepassados souberam poder de canalizar nossas forças mentais, poderes mentais, e usar de forma positiva ou forma negativa. Forma positiva é conhecida como magia branca, forma negativa é conhecida como magia negra. Então, tanto a magia negra quanto a magia branca pode ser realizado através do esquema de Panchapakshi. Construindo ou destruindo as coisas, ou superando, fazendo coisas negativas ou positivas para outra pessoa. Mas eles sempre ensinaram a gente para nunca usar esses poderes para coisas negativas, porque toda nossa atuação reverte para a gente na forma de reação, igual. Então, nossa atuação negativa, pela lei de karma, você sabe que volta para a gente mesmo, numa outra época. Panchapakshi é uma ferramenta bastante prática em várias áreas. Como existem várias outras técnicas também, como astrologia horária, tarô, vários assuntos esotéricos que podem ser usados como para a mesma finalidade, para determinar como desenrolaria uma ação, tá? Então, o mais importante é sempre use o conceito de Panchapakshi na forma positiva, para que não sofremos pela lei de karma. Se usado positivamente, a gente pode tirar benefício material, tanto espiritual, até alcançar a moksha, ou emancipação final. Tá, vamos lá. Isso é para avaliar qualquer evento ao longo da vida sobre o qual nós não temos controle. Tá? Tem vários eventos que acontecem ao longo da vida sobre o qual nós não temos controle, é destino. Agora, Panchapakshi pode ser usado para escolher horário para coisas que nós temos controle. Por exemplo, se pássaro tiver atividade de governar e subatividade de governar, por exemplo, se você vai para a entrevista de novo trabalho, você escolhe um horário em que seu pássaro está, dia em que seu pássaro está governando, é um horário em que a atividade dele está governando e subatividade também é governando. É ideal, mas nem sempre você consegue escolher isso. Pelo menos governar ou comer, dia de governar ou comer, subatividade, atividade de governar ou comer
E sua atividade também governar o comer. Você procura escolher esse horário. Então, ela tem sucesso na entrevista em qualquer trabalho. Qualquer projeto iniciado durante esse período, ele teria sucesso. Ele supera doenças ao iniciar tratamento nesse horário. Tratamento é sobre nosso controle. Doença, a aparência da doença não está sobre nosso controle. Agora, você tem interesse em uma pessoa, interesse romântica. Você quer conquistar ela ou ele. Nesse caso, você procura o encontro, arruma o encontro na hora em que seu pássaro está forte. É ali que vem a magia negra e magia branca. Você pode usar a Panchapakshi a sua vantagem, mas a desvantagem de outro. Tá? Então, tem que ter cuidado. Os pássaros. Como é que a gente determina os pássaros associados à pessoa? Pássaro... eu não sei se vocês têm ouvido falar de nakshatras. Pássaro associado a uma pessoa é determinado pela nakshatra, em que está a lua na hora de nascimento dele. Nakshatra é parecido com um signo. Signo, quando você divide o céu em 12 partes, você obtém 12 signos. Áries, touro, assim, 12 signos. Nessa mesma maneira, em vez de dividir o céu em 27 partes, cada parte sendo 13 graus e 20 minutos, você tem 27 nakshatras. Os primeiros 9 nakshatras caem dentro dos primeiros 4 signos. E segundo 9, na segunda 4, e terceiro 9, e no último 4 signos. E agora, pássaro é determinado pela nakshatra em que Lua estava na hora de seu nascimento, e também se Lua tiver crescente ou minguante. Lembra, crescente é quando a Lua está indo de Lua nova para a Lua cheia. E Lua minguante é Lua cheia. Começa no dia seguinte, depois de Lua cheia, e vai até Lua nova. Então, não é definido como aqui. Aqui, crescente e minguante são definidos diferentemente. Vamos analisar um exemplo. Moça Susan, pelo vogal, começa com Su. Então, depende, como chama, nascimento na lua cheia, lua nova, pássaro dele é corvo. Gostava de um rapaz que chama Marco, pela vogal ama, abutre. Eles se encontram numa excursão, num domingo, na lua crescente, às 6:30 da manhã. Nessa hora, corvo estava governando, abutre estava comendo. Então, o corvo estava mais forte. Assim, força vibracional do Susan estava bem mais forte do que do Marco, e Marco se apaixonou por ela. Eles se casaram. Mas inimizade entre os dois pássaros geraram bastante tensão no relacionamento. Tá? Então, desculpa, mas já é difícil. Então, nem sempre tudo acontece como você deseja, mas ela conseguiu atrair ele. Mas agora você também ela deveria ter olhado se o pássaro era amigável dela ou não, mas ela não viu isso. बहता धारा तेरो निर्मल